A aula de hoje, a apresentação de hoje, tem como objetivo resolver um mesmo exercício pelos teoremas da superposição, de Thevenin e de Norton, revisando assim todo o estudo que nós temos feito até agora. É uma grande chance de você revisar seus conceitos e estar mais maduro e seguro com relação a esses conhecimentos. Bom proveito! Aproveite essa oportunidade, porque é uma excelente maneira de você revisar os principais teoremas que temos que sair do nosso curso sabendo: superposição, Thevenin e Norton. Vamos iniciar então a resolução pelo princípio da superposição. O circuito é esse. Calcule Vx na figura abaixo. Então, esse aqui é o mesmo circuito que iremos usar nos três teoremas: superposição, Thevenin e Norton. Para calcular, usando o princípio da superposição, calcular quem? Calcular Vx. Ele quer essa tensão em cima do resistor de 8 ohms. Iremos iniciar então aplicando superposição. Então, superposição tem duas fontes independentes. Então, primeiro vou calcular a contribuição da fonte de 6 amperes e depois eu vou calcular a contribuição da fonte de 4 amperes. Então, 1.1, calculando a contribuição da fonte de 6 amperes, eu abro a fonte de 4 amperes e o circuito se resume a isso aqui. Agora é só aplicar os conhecimentos de circuitos elétricos via LKT e LKC. Uma das maneiras de resolver, eu apliquei aqui na malha externa, nessa malha aqui, externa, o somatório das tensões igual a zero. E achei que 2x é igual a menos Vx. E apliquei LKC nesse nozinho aqui, e achei que 6 é igual a x mais Vx sobre 8. Bom, das duas equações geradas, 6 igual a x mais Vx sobre 8 e 2x igual a menos Vx, que foram frutos da LKT e LKC, eu encontro que o Ix é 8 amperes e o Vx1 é menos 16 volts. Então, essa aqui é a primeira contribuição, é a contribuição da fonte de 6 amperes. Então, a fonte de 6 amperes produz uma tensão Vx1 de menos 16 volts. E tem 1.2. Agora, vamos calcular a contribuição da fonte de 4 amperes. Então, eu abro aqui a fonte de 6 e o circuito se resume a isso aqui. Lembrando sempre que não toque nas fontes dependentes. Aqui é uma fonte dependente que depende da corrente. 4ix. Está vendo aqui, que eu tenho o Ix aqui e que aqui é 4x. Então, a fonte de tensão que depende dessa corrente. Então, não mexa nas fontes controladas ou fontes dependentes. Apliquei de novo LKT na malha externa. Obtive essa expressão semelhante à anterior e LKC agora no nó A. E descobri que Ix é igual a 4 menos Vx sobre 8, adotando essa corrente subindo aqui no resistor de 8 ohms. Se a corrente está subindo e a tensão está subindo, então a lei de Ohm aqui tem um menos aqui na lei de Ohm. Resolvendo aqui o circuito, eu tenho que resolvendo as equações, eu tenho que a contribuição da fonte de 4 amperes, fonte corrente de 4 amperes, é de menos 10,66 volts, ok? Bom, em suma, como nós já aprendemos, a contribuição total é a contribuição de uma fonte corrente mais a contribuição da outra fonte corrente. Então, menos 10 com menos 10,66 dá uma tensão Vx de menos 26,67, aproximadamente, tá? Aproximadamente menos 26,67. Então, esse é o
teorema da superposição, em que revisamos os principais conceitos. Vamos fazer o mesmo exercício que fizemos pelo teorema da superposição, fazendo por Thevenin. Então está aqui o mesmo circuito, em que eu desejo a tensão Vx no resistor de 8 ohms. Como eu quero a tensão aqui, isso aqui é minha carga. Então, retiro a carga, abro os terminais, chamo aqui de A e B, abro os terminais, tensão de circuito aberto V de Thevenin. Ok? Aplicando LKC aqui no nó C, veja que essa corrente 4 amperes, como aqui está aberto, ela não vem para cá, então ela vem para cá, 4, está chegando 6, então Ix é quanto? 10 amperes, né? Chegam 2, sai 1, Ix é igual a 10 amperes. Que o V de Thevenin é menos 20 volts. Segundo passo, teorema de Thevenin, é calcular o R de Thevenin. Então, nos terminais A e B abertos, sem carga, né? Não tem mais carga, eu aplico uma tensão V do AB, que vai gerar uma corrente do AB, e o R de Thevenin quem é? É o V do AB sobre o I do AB. Pronto, somente isso. Então eu tenho que achar o V do AB e o I do AB, e a relação entre eles vai me dar a resistência Thevenin, né? Existem livros, textos, inclusive o nosso, que em vez de usar o V do AB literalmente, né, como uma variável, ele usa como um número. Então ele chama, sei lá, V do AB 1 volt. E aí calcula o I do AB em função do V do AB de 1 volt. Tá bom? Então tanto faz você usar literal, como supor qualquer valor aqui no V do AB. Bom, então achando a expressão de VAB mais 4x é 2x, né? Usando essa malha externa aqui, eu tenho que o VAB é menos 2x, e o I do AB é o próprio x, ó. Olha como ficou fácil esse caso. De tal forma que o R Thevenin é menos 2 ohms. Não se preocupe com o valor negativo. O valor negativo se refere à influência do circuito de fontes dependentes em relação a essa fonte aqui que eu coloquei, ó. Como assim, professor? Não estou entendendo. Veja bem, se V do AB fosse 1 volt, por exemplo, fosse 1 volt, V do AB seria menos 2Ix. O Ix seria quanto? Menos 0,5 amperes. Então, se o V do AB é 1 volt, na verdade o I do AB está voltando, ó. Ele não está vindo para cá. Na verdade, ele está voltando. Então, quem está dando a voga, né, é o circuito com fontes controlada. Então, o circuito de fonte controlada está mandando, presta atençãozinha aqui, né, um valor de 0,5 amperes. Então, a corrente, na verdade, ela não está vindo, está voltando. Por isso que o valor da resistência deu negativo. Usaremos o valor da resistência negativo nos nossos cálculos. Não haverá problema nenhum, sabendo que no mundo real, a resistência ela vai ter sempre um valor positivo. Aqui nada mais é que um modelo matemático. Bom, concluindo a questão pelo teorema de Thevenin, esse aqui é o circuito equivalente. Tensão de Thevenin menos 20 volts, resistência de Thevenin, e aqui nos terminais A e B apliquei a carga de 8 ohms. Como é que eu vou calcular Vx? Aplicando a fórmula do divisor de tensão, né? Aplicando a fórmula do divisor de tensão, eu acho que Vx é aproximadamente menos 26,7 volts. Ah, não quero aplicar a fórmula do divisor de tensão. Então você acha a corrente aqui dentro, ó, dessa malha, e multiplica a tensão do AB por 8 vezes a corrente aqui nessa malha. Somente isso. Vamos falar no presente momento da resolução do exercício proposto por
Teorema de Norton via transformação de fontes. Como assim? Ora, se eu tenho o circuito de Thevenin que você viu no slide anterior, que é uma fonte de tensão em série com a resistência, eu vou transformá-lo numa fonte de corrente em paralelo com essa resistência. Como é que eu faço isso? Como nós já vimos, o I do Norton nada mais é do que o V da fonte sobre a resistência em série da fonte, ou seja, é o V de Thevenin sobre R de Thevenin, que dá 10 amperes. E o R do Norton é o próprio R de Thevenin. Ou seja, por uma transformação de fontes, eu transformo o circuito equivalente de Thevenin no circuito equivalente de Norton. No final é só acoplar a cargazinha de 8 ohms, ó. Acoplar a cargazinha de 8 ohms. Como é que eu acho essa corrente nessa carga? Aí você usa a fórmula do divisor de corrente, porque fica mais fácil. É mais célere, né? Essa corrente que passa aqui, ó, é a corrente total vezes o resistor oposto sobre a soma dos resistores. Ou seja, é igual a menos 20 sobre 6 amperes. Então, essa tensão aqui, U é igual a RI. Então, é 8 vezes a corrente que eu achei, que dá menos 26,7 volts. Então, é possível, né, sabendo do circuito Thevenin, transformá-lo no de Norton. E o contrário também, senhores. É possível, tendo o circuito de Norton, transformá-lo no de Thevenin. Então, essa aqui foi uma questão resolvida facilmente, né? Por meio do circuito Thevenin, por meio da transformação de fontes.